Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Ivar the Boneless, esse Viking lendário. Então se você gosta de cultura nórdica ou é fã de Vikings, fica comigo até o final desse vídeo, que tem muita coisa legal sobre ele. Ivar Ragnarsson, ou Ivar the Boneless, como era conhecido, era filho do lendário Ragnar Lothbrok e ele dominava parte da Dinamarca e da Suécia moderna. As histórias do Ivar vêm desde o século XIII e a principal fonte das suas histórias são ali das sagas de Ragnar Lothbrok. Ivar também é filho de Aslak, que dizia ter uma maldição que iria gerar um filho sem ossos, caso Ragnar não esperasse 3 noites após a noite de núpcia. Ragnar então não acreditou e não esperou, então 9 meses depois nasceu Ivar the Boneless. O menino estava sem ossos, como se houvesse cartilagem onde deveriam estar seus ossos. Quando ele era jovem, ele cresceu tanto que ninguém era igual. Ele era o mais bonito de todos os homens e tão sábio que não era certo se alguma vez existia um homem mais inteligente do que ele. Acompanhado dos seus irmãos Halfdan e Ubba, Ivar cruzou o Mar do Norte da Inglaterra e liderou o que as crônicas anglo-saxônicas chamam de o Grande Exército Pagão. Isso ocorreu na Anglia Oriental em 865. No ano seguinte, o Ivar pegou o exército dele e foi para o norte para dominar York. Depois do ano 869, Ivar deixou o comando desse grande exército pagão que estava lá na Inglaterra para os seus 2 irmãos, o Halfdan e Ubba. No caso, para quem já viu algumas séries ou filmes de Vikings e teve o Halfdan também é o Vidsirk ali de Vikings. Depois que ele deixou ali o comando desse exército, ele partiu para outro lugar com Olaf o Branco. Dessa vez o local foi a Escócia. A guarnição da rocha resistiu 4 meses até que eles cortaram água e comida e isso devastou o local, então eles conseguiram dominar. Sempre que a gente fala de Ivar, a gente também tem que lembrar de outro nome que aparece muito nos contos nórdicos e nos relatos históricos, que é o Imar. Acredita-se que Ivar foi identificado posteriormente como Imar. Em vários momentos, governou a Nortúmbria de York e dominou o Mar da Irlanda a partir do reino de Dublin. Os relatos contam que a causa da morte dele foi de repente e foi uma doença horrível. Então acredita-se que ele teve uma doença chamada osteogênese imperfeita, que é um distúrbio esquelético congênito dominante e causa ossos extremamente frágeis. Pessoas com essa doença inclusive podem ter esclera azul, que é aquela tonalidade azulada no branco dos olhos. Inclusive durante a série eles falam sobre isso, sobre os olhos do Ivar ali estarem muito azuis, que ele podia estar em perigo. Até nos últimos episódios ali o Vidsirk fala bastante isso. Your eyes are blue, Ivar. Not today. Not today, Ivar, no. Outra parte da história também sugere que o fato do Boneless seria dele não ter nenhum tipo de amor, ele não ter relação com outras mulheres, dele ter tido muito ódio e ele não ter, na verdade, essa doença. Dele ter sido até um dos maiores Vikings ali, de altura, de ser forte. Nos registros é dito que a estrutura de Ivar superava de todos os seus contemporâneos. Seus braços eram tão fortes que seu arco era o mais poderoso e suas flechas as mais pesadas do que qualquer outro guerreiro. Professores da Universidade de Oxford afirmaram que um esqueleto de um Viking de 3 metros de altura foi descoberto durante algumas escavações. E esse corpo poderia ser do Ivar e ele teria entre 35 a 45 anos de idade. Aparentemente foi um senhor de guerra viking muito importante, já que ao lado desse túmulo estavam ossos de 249 corpos, além da espada, foi enterrado um pequeno martelo de Thor e uma presa de javali. Lembrando sempre que é muito difícil a gente confirmar que o Ivar existiu e se os relatos atribuídos a esse nome Ivar era de fato a mesma pessoa, já que os nomes vikings eram extremamente comuns ali e existiram diversos Vikings com exatamente o mesmo nome. Ou seja, poderiam ter existido diversos Ivars e vários deles terem realizado alguma coisa conhecida, mas sobre todos esses relatos, algumas coisas e alguns personagens são de fato comprovados que existiram, como por exemplo o rei Ela da Nortúmbria. Ele governou ali mais ou menos no ano de 866, onde ele testemunhou um grande exército viking. A morte desse rei é relatada em 867 em York, mas não há relatos sobre o método relatado na série Vikings, que seria a Águia de Sangue, e nem que teve nada a ver com vingar a morte do pai de alguém, como mostrou lá os Vikings voltando para poder vingar a morte do Ragnar.
Ivar foi um dos Vikings mais temidos da história, mas a história dele também se divide ali em duas partes, em ele ter tido sim aquela doença e não ter tido a doença, já que é muito improvável que um Viking daquela época teria sobrevivido se ele não conseguia nem andar. Durante a série Vikings a gente também vê isso, a gente vê parte lá ele rastejando e não conseguindo nem andar, em outra parte ele já andando com aquelas muletas, então a série também mesclou um pouco disso. What's the matter, Ivar? You can't take it. Ivar, do not listen to him. No, I guess it must be hard for you now that your mummy's dead. Knowing she's the only one who ever really loved you. Ivar. Diferente do que é relatado também na série, o Ivar não tinha desavenças ali com a sua família, nem matou o irmão. Pelo contrário, ele era muito dedicado à sua família e muito respeitado por eles, por ele ser muito inteligente, então quando o pai morreu, ele virou o líder. Your father is dead. Killed by serpents. Os irmãos fizeram uma votação e elegeram o Ivar como líder. Ivar era o mentor e o líder, e ele era responsável por todas as estratégias e táticas usadas pelo exército. Há relatos sim que ele teria lutado com seus companheiros na linha de frente do exército, mesmo ele não podendo lutar, como uma demonstração de coragem. Então é isso, se você gostou desse vídeo e eu pude te ajudar a conhecer um pouco mais da história do Ivar, para quando você ver alguma coisa sobre contos nórdicos, seja livros, filmes e série, você já conheceu um pouco mais desse personagem, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque eu sempre trago esse tipo de conteúdo, você vai sempre conhecer mais sobre as histórias dos personagens, dos filmes, das séries que você gosta. Então é isso, e a gente se vê até o próximo vídeo. One day, everyone will know of Ivar the Boneless.